Olá, paz de Cristo. Vamos hoje à nossa segunda lição do discipulado cristão. Lição essa que vai tratar acerca do crente e o pecado. Abra comigo aí sua Bíblia, por favor, lá em 1 João 1,7, que diz assim: Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí, nesse ponto do crente e o pecado, nós vamos falar, nesse primeiro ponto, acerca de como Deus nos fez. E isso é importante a gente falar, porque Deus nos fez sem pecado algum. Como está registrado lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 1:27, que diz assim, ó: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse Deus ter nos feito a sua imagem, a sua semelhança, claro que não é fisicamente, mas sim colocou em nós o seu caráter de conhecimento, justiça, santidade, sendo o homem um ser espiritual, racional, moral e imortal. A grande questão é que, infelizmente, Adão e Eva pecam e essa imagem do Senhor em nós, desse caráter santo, reto, foi ofuscada por causa do pecado. E aí a gente vai ao relato que está em Gênesis 3, versos 6 e 7, que diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou de seu fruto então e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A grande questão do pecado, quando Deus faz Adão e Eva, é justamente que Deus ele põe um ponto de escolha para nós. Todas as vezes, em todos os tempos, Deus sempre colocou um ponto de escolha ao ser humano. Ponto esse que a gente chama de livre-arbítrio. Porque, embora Deus pudesse tê-los obrigado, Deus coloca justamente essa árvore da qual nós demos o relato que eles comem como o ponto dessa decisão, entre a escolha entre obedecer ou desobedecer à voz de Deus. E a gente sabe que infelizmente eles escolhem desobedecer e entra então em cena o pecado na vida do ser humano, que é uma maldição. O pecado nos desfigura espiritualmente, moralmente, desfigura o nosso caráter. O pecado nos afasta de Deus e o pecado nos condena, certo? Ele nos condena espiritualmente e fisicamente. Vamos lá para mais alguns pontos para nós entendermos melhor. Aprendemos na Bíblia que pecado é desobediência, indisciplina, insubordinação. Pecado é errar o alvo, errar o caminho traçado por Deus para nós e não alcançar o padrão de Deus planejado para a humanidade. Isso é pecado. A palavra pecado ela vem do original grego de amartia, que significa errar o alvo. É falha em alcançar a finalidade para a qual fomos criados por Deus. O pecado afetou todos os que vivem desde o princípio dos tempos com o pecado original. O pecado, isso é uma realidade, separa o homem de Deus. O pecado é resultado de uma escolha livre, porém uma má escolha do homem. E só para registrar algumas referências, por favor, anote aí, para termos mais clareza acerca disso. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Isaías 48, verso 8. Romanos 1, verso 18 ao 32. E 1 João capítulo 3, verso 4, tá? Vamos agora ao segundo ponto da nossa lição acerca do crente e o pecado, que é a realidade de que o pecado trouxe e traz até hoje consequências extremas. A pior de todas essas consequências
foi e é o afastamento de Deus, da pessoa, da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado se torna uma barreira, ele se torna um abismo entre nós e Deus. Deus não habita com o pecado, ele não concorda, ele não comunga. Por isso, essa distância, certo? Olha a realidade do pecado. Assim como os criminosos são culpados diante das leis, o pecador é culpado diante de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado constrói uma muralha que impede a comunhão do homem com Deus. O pecado produz morte espiritual e sofrimento. O homem morre espiritualmente em consequência do pecado e o mesmo traz sofrimento que atinge o espírito, alma e corpo, levando o homem a um estado de escravidão por causa do pecado. Olha o texto lá de Romanos 6:23, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha o texto de Isaías 59, versos 1 e 2, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões e iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isso é, o pecado nos afasta de Deus. E, além disso, nos faz sofrer no espírito, porque estamos separados de Deus, na nossa alma, que é a nossa natureza, e no nosso corpo. Porque uma das consequências do pecado são as enfermidades, dores, tristezas, sofrimentos. Tudo isso são consequências do pecado, certo? Infelizmente, o que pode parecer algo momentaneamente prazeroso, traz consequências terríveis à nossa saúde espiritual, à saúde da nossa alma e à nossa saúde física. Ok? Mas dentro de tudo isso, vamos ao terceiro ponto do nosso discipulado do crente e o pecado. A terceira realidade é que o próprio Deus providenciou a solução para o pecado do homem. Por isso estamos aqui falando de discipulado cristão, por isso estamos aqui falando de mudança de vida, porque o próprio Deus foi o provedor da solução para o pecado, certo? Lá no texto de 2 Coríntios 5, versos 17 a 18 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse texto está falando da providência de Deus diante da realidade do pecado do homem. Dessa providência em solucionar essa questão do pecado do homem que nos afasta do Senhor. Por que isso? Adão fez uma dívida que jamais poderíamos pagar, nós, homens, e cuja pena era a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, providenciou o meio pelo qual nossas dívidas fossem quitadas, para que, uma vez livres do pecado, pudéssemos ser reconciliados com Ele, por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução de Deus para o pecado da humanidade. Por isso que só em Jesus há perdão, há justiça. Por quê? Porque a justiça nossa, do homem, do ser humano, não serve diante de Deus. Não serve esse, mas eu sou bom, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu pago minhas contas. Essa nossa justiça não serve. Ainda assim, vivendo, entre aspas, na nossa justiça, nós não somos aceitos diante de Deus, porque em nós continua morando o pecado. Agora, quando a gente se achega a Deus em Jesus Cristo, isso é, Jesus foi e é perfeito homem e perfeito Deus. Ele foi o Cordeiro de Deus, isso é, sem nenhum pecado. Jesus nasceu sem nenhum pecado, sem essa maldição. Jesus nasceu sem esse distanciamento do Pai. E ele se fez pecado por nós, maldição por nós naquela cruz,
porém venceu o pecado e a morte e o inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que é em Jesus que nós temos a solução para esse problema do pecado em nossa vida. Certo? Olha, quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, passamos a ter a natureza de Cristo e não temos mais prazer no pecado. O homem natural está debaixo do domínio do pecado desde que nasce. Ele não tem a capacidade para vencer o pecado, somente quando nasce de Deus. E nós falamos isso na lição passada, quando nos fala do novo nascimento. Já aquele que é nascido de Deus é nova criatura, como nós lemos em 2 Coríntios 5,17. E com a ajuda do Espírito Santo vence o pecado e as tentações da carne, do mundo e do diabo. Nossa nova natureza, recebida de Deus, não tem prazer no pecado. Nosso prazer está em Deus, na sua lei e nos seus santos caminhos. Certo? O que nos diz Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. E essa graça em Jesus Cristo foi a solução para a questão do pecado. Porém, é importante observar um ponto. A caminhada na fé com Cristo, né? Ela tem início naquele dia em que a gente levanta a mão, recebe a Cristo como nosso único suficiente Salvador, professa a nossa fé nele, porém, a caminhada com Cristo é uma crescente, tá? Eu quero deixar ciente disso, de que a caminhada com Cristo é uma crescente. É como nascemos de novo, nós nascemos bebês espirituais. Vamos tomando leite espiritual da palavra, mas nós vamos crescendo, virando crianças espirituais, adolescentes espirituais, jovens espirituais, até chegarmos à maturidade na fé com Deus. É uma crescente. Isso aqui é só o começo. Por isso estamos falando já desde o início daquilo que nós recebemos de Deus, que foi a graça em Jesus Cristo manifestada a nós, para que hoje tenhamos paz com Deus, porque o nosso pecado foi sanado, a nossa dívida foi sanada em Jesus Cristo. E o que eu faço? Eu só recebo, certo? Eu só recebo. Nada do que eu venha a fazer vai me credenciar ao céu. Somente a minha fé em Jesus Cristo. Porém, eu preciso entender que eu também preciso fazer, para que eu testemunhe que Jesus está em mim, não mais o pecado. E para que num tempo futuro, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós sejamos recompensados com galardão no céu pelas nossas obras. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus.